Vamos orar. Nosso Deus e Pai, ao estudarmos a palavra do Senhor, que o Espírito Santo de Deus esteja conosco. Que o Senhor faça, através do Espírito, permitir que o Espírito sonde o nosso coração para um autoexame. Quem somos nós aos teus olhos? E quem és tu aos nossos olhos? Pai, que o Espírito esteja naquele que fala, portanto que Deus pregue. Que o Espírito esteja na vida daquele que ouve, para que a semente caia em coração fértil. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Em Deuteronômio capítulo 18, não precisa abrir 15 a 18, Deus deixou uma promessa para o povo de Israel, de que Deus levantaria um profeta semelhante a Moisés. E assim como Moisés libertou o seu povo do cativeiro do egípcio, cativeiro do Egito, Deus levantaria um libertador. E assim como Moisés alimentou o povo com o maná, este homem alimentaria o povo de Deus. Este profeta teria as mesmas características de Moisés no que diz respeito à sua missão, o seu trabalho. Acontece que eles só leram esse texto. Eles esqueceram de ler que o reino que esse profeta, que o Messias estabeleceria, não era um reino terrestre. Que o libertamento era o libertamento do pecado, e que o pão era a sua própria pessoa, o pão da vida. Eles só queriam coisas terrestres. Muito bem, os anos se passam. De repente, lá na mesma região, no sul de Israel, na Judeia, bem próximo onde Israel atravessou o Rio Jordão e conquistou Canaã, ali levanta-se um homem, João, o batizador, João o Batista. E João Batista começa a anunciar: é chegado o reino de Deus, é chegado o reino dos céus. E agora levanta-se uma grande expectativa e uma perspectiva. Então o Messias está para chegar, e massas, multidões afluem para a Judeia, para o sul de Israel. E ficam imaginando, vendo ali a região onde Israel acampara, vendo ali as ruínas de Jericó, que tinham sido derrubadas pelo poder de Deus. Então o Messias está para chegar. E o Messias chega. João Batista o batiza. O Espírito Santo vem sobre ele. Muitos viram e ouviram o poder de Deus atuar. E João Batista, pelo menos 2 vezes, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o povo entendeu o Cordeiro de Deus como o Messias, aquele que libertaria Israel. E então, a Bíblia diz que depois do batismo de Jesus e ser apontado como Messias, Jesus então ele vai escolher 12. E a Bíblia diz que em Mateus, Marcos e Lucas aparece na lista tríplice sempre o nome Filipe Bartolomeu, Filipe Bartolomeu, Filipe Bartolomeu. E a Bíblia diz então que Jesus retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite inteira orando a Deus. Depois de orar a Deus, chamou ao monte, o monte da oração, para estarem com ele os que ele quis e vieram para junto dele. E Lucas diz: os quais deu o nome de apóstolos, os enviados. Então o Messias, ele ora. O Messias, ele passa a noite em oração, ele chama os apóstolos para junto dele, os que ele quis. E ele então: vocês serão chamados apóstolos. Acontece, irmãos, que lá, enquanto João Batista pregava, haviam 2 discípulos de João Batista, chamado João, o jovem evangelista, e Filipe. Só que ali no meio também estava Bartolomeu. E Bartolomeu ficou impactado com o poder do Espírito Santo, porque ele era um homem sem dolo. A palavra dolo em grego significa isca.
Engano, você já pescou? Eu não gosto de pescar. Mas você já pescou? Você põe uma isca. Eu armava arapuca para pegar iambu, jacu velho e pomba carijó, pomba comestível. Fazia também a isca. E esse homem sem dolo, sem engano, sem isca, Bartolomeu, o Espírito Santo sai de João, através de João, melhor dizendo, o Espírito Santo fala e ele é convencido. Mas quando ele olha para Jesus, o Cordeiro de Deus, um homem simples, um galileu, esse homem não pode ser o Messias. Mas João e Filipe, eles saem e seguem Jesus. Bartolomeu era de Caná da Galileia, próximo a Nazaré, e Nazaré era uma cidade muito ímpia. E quando ele ouviu falar que esse homem era nazareno, nazareu, o que esse homem resolveu fazer? Bartolomeu resolveu ir para debaixo de uma figueira, orar sobre o assunto e estudar as profecias. Por si mesmo ele foi entender se esse era o Messias. E o que acontece agora, irmãos? Que em Mateus, Marcos e Lucas a Bíblia fala Filipe, Bartolomeu, Filipe, Bartolomeu, Filipe, Bartolomeu, mas quando chega em João diz Filipe, Natanael, então o doutor Mauro está certo, Bartolomeu é Natanael. Nós vamos dar sobre Natanael. Irmãos, o desejado de todas as nações diz assim, com o chamado de João evangelista, o jovem, João que escreveu os evangelhos, o Apocalipse e as cartas, com a vocação de João, o chamado de João, André, Simão, Filipe, Natanael, começou o fundamento da igreja cristã. Filipe era a dupla missionária de Bartolomeu. Bartolomeu era o nome filial. O judeu não dava o nome de uma pessoa sem propósito. Bartolomeu é filho de Tolmeu, filho de Tolmai. Era o seu nome filial, seu nome real, seu nome verdadeiro era Natanael, dom de Deus ou dado por Deus. E quando o livro Educação, página 86, fala das características dos apóstolos, é muito lindo ler esse capítulo, ela fala Natanael, filho da sinceridade e filho da confiança. Agora vamos para o texto bíblico, São João capítulo 1, é o que nós vamos estudar sobre Bartolomeu. Vamos estudar agora sobre o nome real dele, Natanael, ok? João 1, 43 até o verso 51. Abra a palavra do Senhor e deixe aberta lá. No dia imediato, ou seja, depois que Jesus foi proclamado o Cordeiro de Deus e após o seu batismo, resolveu Jesus, acharam aí São João, quando eu falo, irmãos, algumas pessoas ficam tristes comigo, pastor, não fala são e nem um santo, é um hábito, né? A palavra são e santo, irmãos, é separado para uso sagrado. E às vezes eu falo são, aqui não estou canonizando o João. Então eu tenho dificuldade de só falar João, parece que eu tenho que botar um negócio na frente como senhor ou senhora, tanto respeito que eu tenho pelos autores da palavra de Deus. Não vou falar João. Então João 1, 43 até o 51. Como eu tenho dificuldade de chamar uma pessoa de velho de você. Às vezes tem umas irmãzinhas assim com 80 e poucos anos, pertinho do Vale de Ossos Secos já. Aí eu chamo elas de senhora. Eu chamo elas de senhora. Não me chame de senhora, me chame de você. Mas eu aprendi com meu pai, chamo as pessoas de senhora, de senhor. E elas não gostam. Essa semana uma senhora ainda falou, me chame de você. Eu falei, tá bom, irmã, como que a senhora está? Eu fiquei até nervoso. Então às vezes eu falo são e santo aqui, é porque é costume. Vamos lá. João 1, 43 diz assim, no dia imediato resolveu Jesus partir para a Galileia, ao norte, cerca de 280 quilômetros, e encontrou a Filipe, a quem disse, segue-me. Filipe deixou de ser apóstolo de João Batista para ser o apóstolo de Jesus. Ora, Filipe era de Betsaida, uma cidade ao lado do mar da Galileia, também cidade de André e de Pedro, que eram irmãos. Filipe encontrou quem? Natanael e disse, Natanael, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, Deuteronômio 18, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré, pode sair alguma coisa boa? Preconceito. Respondeu Filipe, vem você. E veja, vem e vê. Agora essa expressão de Jesus, irmãos, Jesus viu, não é olhou,
Mas Jesus penetrou no seu ser. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há falsidade, isca, dolo, maldade. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Essa é a pergunta do sermão dessa manhã. Quem é você aos olhos de Deus? De onde me conheces? Respondeu Jesus: antes de Filipe te chamar, Natanael, te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus. Sim, tu és o Rei de Israel. Porque eu ouvi essa mensagem de João Batista e eu orei a respeito, para ter luz, e fui levado à fonte de luz. Ao que Jesus respondeu: porque te disse que eu te vi debaixo da figueira, você crês? Pois maiores coisas do que esta verás. Imagina o que ele viu durante o ministério com Cristo. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Eu quero que você aprenda 3 lições da vida de Bartolomeu, filho de Tomeu, nome filial, da vida de Natanael, um dom de Deus. Em primeiro lugar, você precisa ter uma convicção na sua vida. Deus sabe quem você é e o que você pode ser nas suas mãos. Deus te conhece como ninguém te conhece, nem você mesmo. E você que entrou nessa igreja, entrou aqui, e você tem que ter uma convicção no teu coração, querido irmão: você é um chamado de Deus para a eterna salvação. Você que está me assistindo, você é um chamado, você é um escolhido de Deus para a vida eterna em Cristo Jesus. Creia nisso. Quando em 1986, ajoelhado nas areias da praia, ali da beira-mar norte, em Florianópolis, eu me levantei, chorando. Uma sexta-feira à tarde, olhando para as montanhas, onde vivem meus pais, na fazenda em Bom Retiro. E quando o Espírito Santo de Deus falou, e é uma coisa que só você, que passa por isso, entende: você será um pastor. Eu falei: eu? Eu? E quando eu anunciei para minha querida família, e para minha amada mãe, que tem 8 filhos, uma piedosa mulher de Deus, mãezinha, se você vê isso aí, você sabe que eu... Eita, não dá para falar de mãe e de pai que você chora. A senhora sabe que eu amo muito a senhora, muito. A minha querida mãe disse assim: filha, a mãe sempre orou para ter um filho pastor, mas a mãe tem a certeza que não é você. E ela tinha razão. Eu vou contar apenas uma das coisas. Algumas eu posso contar, algumas eu não devo. Até porque Jesus já pagou tudo, tá, irmãos? Então não mexe no meu passado, que foi bem escurinho, como diz o meu pai. Mas um sábado à tarde estava eu com uma garrucha 20, uma espingarda, uma 28 ou uma 32, eu achei a 28, duplo cartucho, carregada, cartucheira, ia dar tiro sábado à tarde inteira, caçando jaco velho. O que aparecia matava, na verdade era essa. Aí chega o pastor Valdivino Bueno de Freitas, um homem de Deus, com uma pastinha, a pé, não tinha carro. E eu estou saindo para o mato para caçar, e o pastor chega, e eu era recém-batizado, tinha poucos anos de batizado. E o pastor, muito amoroso, botou a mão na minha costas e disse: filho, você vai caçar nas horas do sábado? Eu falei: vou, pastor. Você vai matar animais sábado? Eu falei: vou. E fui. Então, por essas e outras coisas, minha mãe tinha razão. Como é que pode um rapaz assim, né? Mas daí vem a conversão, essas coisas, né? E quando nasceu no meu coração aquela convicção: você vai ser um pastor. E de repente você sai de trás de uma mesa, de um escritório, de um banco, um bom banco, você sai de um banco de uma universidade federal, você sai de um confortável apartamento que meu pai me dera, você sai de uma vidinha que você gostava de viver, e de repente você se vê com um prospecto. Para quem não sabe o que é prospecto, é um mostruário de livros religiosos, batendo de casa em casa nas favelas de Tubarão, nos morros, vendendo Grande Conflito.
E quando você acorda uma manhã e você sabe que você acordou na presença do Espírito Santo, e você olha para as crianças, você ama as crianças, você olha para os velhos, você ama os velhos, e você ama todo mundo, e você não ama mais você mesmo, você não ama mais esse mundo, a única coisa que você quer falar de Jesus, você entende que você é um chamado por Deus. E eu nunca teve um dia, uma hora, um momento, mesmo nos momentos mais tristes e mais cansativos, nunca eu pensei em largar a mão do arado. Nunca. A graça e a misericórdia de Deus. Verso 45, 3 lições. Primeira lição: Filipe encontrou a Natanael e disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno. Irmãos, a minha pergunta é: como eu posso me encontrar com Jesus hoje? Como eu posso receber o Espírito Santo hoje? Hoje, irmão, só tem um jeito: faça como Natanael. Qual é a tua figueira? Qual é o teu lugar de oração? Hoje eu orei às 5 da manhã, às 5h25, 10 para as 6 e 6h23. Eu tenho meu lugar de oração, eu tenho a minha figueira. Mas você não vai encontrar Jesus senão na palavra. Na palavra. Olha o que está escrito. A palavra de Deus é a semente. Toda semente tem em si mesmo um princípio germinativo. Na semente está contida a vida da planta. Do mesmo modo a vida na palavra de Deus. Disse Jesus em João 6,33: as palavras que eu vos disse são espírito e são vida, e Cristo é a vida. Ela diz assim: em cada mandamento, em cada promessa da palavra de Deus está o poder. Sim, a vida de Deus está na Bíblia, o próprio Deus. Ela diz assim: pelo qual o mandamento pode ser cumprido e a promessa realizado. Aquele que pela fé aceita a palavra de Deus, recebe a própria vida de Deus e o caráter de Deus. O poder criador de Deus. Vou falar agora de uma figura de linguagem. Deus está dentro da Bíblia. Para você entender que Deus, o Espírito Santo, hoje, o Deus entre nós, o Espírito Santo, o último elo, o Deus do Antigo Testamento, só existe a presença de Deus Filho e Deus o Espírito Santo, duas dispensações. Deus o Pai nunca pisou por aqui, nunca se revelou aqui, senão somente através do Filho. Se você quer se encontrar com Deus, se encontrar com Jesus, se encontrar com a divindade, mas sobretudo receber o Espírito Santo, você quer ser cheio do Espírito Santo, você precisa da palavra. Aonde Deus está, pastor? Deus está dentro da Bíblia. Quando você abre a Bíblia, você abre uma semente, dali brota a vida de Deus. Esse texto você pode ler em Parábola de Jesus, página 38, segunda aplicação. Verso 47 diz assim: Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Quem é você aos olhos de Deus? Quem é você? Essa semana uma pessoa disse para mim: pastor, eu não sei o que fazer, eu não sei como agir, eu não me entendo. Falei: parabéns, eu também não. Ela disse: como assim? Miserável homem que eu sou, o bem que eu quero fazer não faço, o mal que eu não quero muitas vezes acabo fazendo. Quem sou eu? Eu sou o que sou pela graça e pelo sangue de Jesus. Quem é você aos olhos de Deus? Eu te vi quando estava debaixo da figueira. Jesus olhou para ele. A expressão viu ali é fixar o olhar. Ah, irmão, sabe o que está escrito? Quando você acorda meia hora, uma hora mais cedo, e você pega a Bíblia, e eu não consigo também não pegar o dom profético, e você se ajoelha e você pede a Jesus, o Espírito Santo de Deus. A serva de Deus diz que os anjos do Senhor contemplam a cena, se aproximam. O Espírito Santo vem e se aproxima. Então imagina quando você se ajoelha, o teu anjo vem e se aproxima. Sabe por quê? Porque enquanto você está em busca da luz, ele te leva para a fonte da luz.
O que aconteceu com Natanael? Ela diz assim: o pesquisador sincero será iluminado como foi Natanael. Jesus o viu ao ajoelhar-se ele em oração debaixo da figueira enquanto pedia luz. Um mensageiro veio chamá-lo para conduzi-lo à fonte da luz. Salmo 14:2 diz assim: do céu olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Aonde Deus te viu essa madrugada? Aonde Deus te viu ontem à noite? Onde Deus te viu todos os dias dessa semana? Deus sabe quem é você. O que Deus quer é que nós sejamos como Natanael, que não exista dolo em nós. Somos falhos, humanos, sim. Temos uma natureza que nos arrasta para baixo, sim. Mas Deus sabe que nós estamos lutando em Cristo Jesus para alcançar o alvo, e nós chegaremos lá pela graça do Senhor. Testemunhos para ministros e obreiros evangélicos diz assim: Jesus também nos verá nos lugares secretos de oração. Jesus também nos verá nos lugares secretos de oração. Lembra o que Jesus falou em São Mateus? Tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Quando eu colportava, vendia livros, isso eu fiz durante 5 anos. Irmãos, eu tinha um hábito de oração. Eu acordava às 4 horas da manhã. Eu orava meia hora seguido. E depois eu estudava a Bíblia, lia a Bíblia mais meia hora, lição, mais 1 hora. Eu tomava o de jejum. E eu saía para trabalhar. Eu visitava 25 famílias e a minha média de entrega de livros era 16 livros por dia. Muitos milagres, fruto da bênção, da graça e da misericórdia de Deus. O Espírito Santo, olha essa citação: o Espírito Santo nunca desampara uma alma que está olhando para Jesus. Ele toma do que é de Cristo e mostra-o àquele que o procura. E se o olhar se mantiver fixo em Jesus, a obra do Espírito Santo não cessará até que a alma seja moldada à sua imagem. Irmãos, o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Quem é você aos olhos de Deus? Você é um pecador salvo pela graça de Jesus, buscando a tua santificação para ver Cristo em glória e majestade. Você não é um ser perfeito, mas você está em busca da luz do alvo, daquele que é perfeito. Verso 51, a última aplicação. E acrescentou: em verdade te digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Vou ler. Anjos estão constantemente subindo e descendo por esta escada. Sabe o que é a escada? A escada é Jesus. Os anjos de Deus estão constantemente subindo e descendo por essa escada de fulgurante brilho, levando as orações dos necessitados e angustiados ao Pai do alto e trazendo bênçãos, esperança, coragem e auxílio aos filhos dos homens. Então imagina a cena. Você ajoelhado orando. O anjo pega e, em nome de Jesus, a escada. O anjo pega essa escada, em nome de Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus e os anjos pegam, sobem essa escada, ou seja, levam através de Cristo, e Jesus manda de volta pela escada bênçãos, esperança, paz, conforto, segurança, a certeza de que quer vivamos ou morramos somos do Senhor. Para mim o viver é Cristo, se morrer é lucro. Esses dias atrás começou a doer a parte física do meu coração. Eu voltei, estou bem, estou na academia, então deu uma exagerada, começou a doer aqui. Eu falei: será que vai me dar um infarto? Que já perdi vários primos novos, me dá um infarto assim, pá. Eu falei para minha esposa: bem, dá uma olhadinha aí, se eu morrer, fica esperto aí que tem isso para resolver. Ela está brincando, ela ficava perguntando assim: você está bem? Eu falei: sabe que tem que ir no médico? Não, mas que tem que começar a arder aqui, arder não sei, está doendo só aqui, doía, acho que é da academia, não sei, depois parou. Mas eu fiquei pensando: será que vai me dar um infarto? Eu falei: bom, se me der um infarto, pedi para Deus: Senhor, mas manda com força para morrer logo, para não sofrer.
Mas eu me preocupei também. Eu já corri lá para o meu lugar de oração, falei, Senhor, está doendo o coração aqui, tem alguma coisa assim que eu não confessei, dos muitos que ainda tem que confessar, alguma coisa que eu não saiba. E se eu morrer? Se a minha vida se for, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quando chegaremos a essa maturidade espiritual, anjos estão constantemente subindo, levando as orações dos necessitados e angustiados ao Pai do alto, em nome de Jesus, e descendo, trazendo bênçãos, esperança, coragem e auxílio aos filhos dos homens. Irmãos queridos, o que você leva a Deus através da escada? A tua figueira, o pé da escada? O que você manda subir pela escada? O que você manda subir, irmãos? Deus manda descer em forma de bênçãos. Você já ouviu falar, conhece a citação? Lá no céu, na tua casa, tem, dentro daqueles compartimentos lindos, existe um compartimento cheio de prateleiras. E está escrito que um dia Jesus vai visitar a tua casa. Jesus é pastor, ele conhece o rebanho, então ele vai visitar a tua casa. Não tem um milênio para isso. Então eu imagino Jesus visitando a minha casa. A tua casa, José Carlos, Marilda, a casa da irmã Rosa. Aí Jesus chega lá assim, eu vou chamar você de senhora, tá? A casa da querida irmã Rosa. Aí Jesus chama assim, Rosinha, vem cá. A senhora é tão linda, glorificada, eu acho que vou confundir a senhora com um anjo. Aí Jesus vai levar a senhora nesse quartinho e vai ver um monte de presente embrulhado. Aí Jesus vai começar a entregar para a senhora. Aí a senhora vai dizer, o que é isso, Jesus? Senhor Jesus. Assim, é os presentes que eu queria dar para você e você nunca pediu. Você sabia disso? Que lá no céu Jesus vai entregar as bênçãos para você que você não pediu? Não é bênção material, não é resolução de conflitinhos desse mundo caído, é bênção espiritual, é poder, é alegria, é paz, é esperança, é fé, é vida. Por que você ora? Ore do jeito que Jesus orava, pelos motivos que Jesus orava. Peça aquilo que está prometido e você vai receber, que é o Espírito Santo de Deus, e junto com ele vem todas as bênçãos. Então lá no céu, quando Deus chega lá, Avley, cadê o Avley que eu vi aqui? Avley, quando Jesus chegar no céu, você e a Maristela, Jesus vai levar vocês lá na salinha e vai dizer assim, ó, pega esse presente aqui, vou usar isso aqui, pega esse presente aqui, assim, pega, abre, o que é isso aqui? Eu tinha embrulhado para você, eu queria te entregar, mas você nunca pediu. Eu não posso fazer entrega sem encomenda, aqui é iGod, iGod, tem que pedir para Deus. Então você não fez lá o aplicativo, não pediu, está aqui. Sabe o que é isso? Existe uma escada, querido irmão, entre o céu e a terra. Essa escada é Jesus, é o nome de Jesus, é o Espírito Santo de Deus, é o elo entre o céu e a terra. Existem anjos que querem levar para o céu as tuas necessidades espirituais e derramar bênçãos sobre a sua vida. Quem é você aos olhos de Deus? Eu não entendo, irmãos, um cristão que se diz adventista do sétimo dia e não ama a escola sabatina, que vai embora. Para que ir embora? Agora eu vou mostrar uma citação sobre o tempo na presença de Deus. Vim para a igreja com pressa, irmãos. Não venha, fique em casa. Não tenha pressa na presença de Deus. Fique na presença de Deus. Vem para a igreja, vai para a escola sabatina. Traz um lanche quando abrir, faz um piquenique, fica no JA, ora, se tiver vigília, fica. Não tenha pressa. Ellen White diz que nós ofendemos a Deus quando temos pressa em sua presença. Bartolomeu, filho de Tomai. O dia 24 de agosto é chamado a noite de São Bartolomeu. O dia 24 de agosto é comemorado o dia de São Bartolomeu, agora falando do santo que canonizaram. Como sempre houve distorção. Você já ouviu falar no massacre, já deve ter lido o massacre da noite de São Bartolomeu? Por que eu vou encerrar com isso? Mas antes eu quero então replicar as 3 lições que eu quero que você guarde para a sua vida. A primeira lição, você só encontra Deus através da sua palavra.
Não tem outro jeito, é através da oração. Você é quem é aos olhos de Deus, e Deus sabe. E existe uma escada ainda colocada entre o céu e a terra, o ministério dos anjos e do Espírito Santo. Pode colocar o PowerPoint para mim? Eu vou resumir aqui, como resumir o sermão, porque nós vamos dar tempo para a escola sabatina. Vamos tirar esse tempo. Se você ler o capítulo A Revolução Francesa no Grande Conflito, você vai entender uma parte, mas uma parte você tem que ler na história. Quem predominava no século XVI na Europa, especialmente na França, não era o rei, e não eram os reis dos países, era a igreja. A Idade Média, quem comandou a Europa foi a igreja. Então, resumidamente, na França, haviam os seguidores cristãos calvinistas. João Calvino nasceu em Genebra, na Suíça, mas se desenvolveu e cresceu a sua vida na França. Então ele é considerado francês. João Calvino é da segunda geração de reformadores. Ele tinha 8 anos quando Lutero pregou as 95 teses na igreja de Wittenberg. Para você ter uma ideia, o que Lutero foi para a Alemanha, Calvino foi para a França. Então o calvinismo, e os seguidores de Calvino, os calvinistas, eram chamados de huguenotes. A origem da palavra huguenotes não se tem certeza, há várias teorias, mas não importa, eram chamados de huguenotes. Mas acontece que durante 10 anos houve guerra entre os huguenotes, liderados por Gaspard Coligny, vou ler o nome ali, que era conselheiro do rei Carlos IX, e amigo e confidente, mas ele era calvinista. E a mãe, Catarina de Médici, a mãe que era viúva de Henrique II, a mãe, ela ficava ali, querendo agradar católicos e protestantes, mas os Guise, uma família da nobreza católica, com medo de perder a influência, foi tudo arranjado. Depois se descobriu um casamento entre um huguenote chamado Henrique, rei do reino de Navarra, que hoje ainda é um estado isolado no norte da Espanha, fronteira com a França, o rei de Navarra, Henrique, com a filha de Catarina de Médici, Margarida de Lavois. Era um casamento político para unir huguenotes e católicos. Acontece, irmãos, que naquela noite, agora não sei para onde olhar, está lá, né? Estamos sem telão ali. Na noite do dia 23 para o dia 24, não está passando aqui? Ok. Na noite do dia 23 para o dia 24 de 1572, os católicos massacraram os huguenotes na França. Por quê? O Gaspard de Coligny, que era huguenote e conselheiro fiel de Carlos IX, foi assassinado com requintes de crueldade, na noite, considerada a noite de São Bartolomeu. E aí criou-se então uma história de que todos os huguenotes da França viriam para uma guerra. E então Carlos foi obrigado, o rei, através da sua mãe Catarina de Médici, a obrigar a matança de todos os huguenotes de Paris e da França. O Grande Conflito diz que morreram naqueles 2 meses 70.000 huguenotes. Só em Paris foram 3.000 huguenotes ou calvinistas. Cerca de 3.000 huguenotes morreram em Paris, e entre 70 e 100 mil, o Grande Conflito fala 70.000, alguns historiadores até 100.000 na França, até outubro de 1572. Não está passando aqui. Esse é o rei Carlos IX, que era o rei da França naquela época. Essa rainha, seu marido havia falecido, Catarina de Médici, mãe de Carlos IX, uma mulher ímpia. E esse é Gaspard de Coligny, almirante huguenote, conselheiro e rei de Carlos IX, foi assassinado com requintes de crueldade por sua fé calvinista, a fé dos huguenotes. Deus conhece cada um daqueles pelo menos 70.000 homens
mulheres, crianças, jovens, velhos, que foram assassinados de uma forma cruel, bárbara, sanguinária. Existe um filme, eu não assisti, porque esse Henrique, rei de Navarra, ficou preso 4 anos, conseguiu fugir, e mais tarde ele se tornou o rei da França, como o nome de Henrique IV. O fato é, irmãos, que milhares de pessoas deram a vida por causa da sua fé protestante, a fé calvinista. Encerrando, Ellen White diz assim: o mais negro, porém, do mais negro catálogo de crimes, a mais horrível entre as ações diabólicas de todos os hediondos séculos. Veja a expressão: o mais horrível, a mais horrível entre as ações diabólicas de todos os hediondos séculos foi o massacre de São Bartolomeu. O mundo ainda recorda com estremecimento de horror as cenas daquele assalto covardíssimo e cruel. O rei da França, com quem sacerdotes e prelados romanistas insistiram, sancionou a hedionda obra. O seu conselheiro era huguenote. Mas ele acabou se vendendo. Um sino badanando à noite, essa expressão dobres fúnebres, isso é uma linguagem de sinos, dobres fúnebres, foi o sinal para um morticínio. Milhares de protestantes que dormiam tranquilamente em suas casas, confiando na honra empenhada do seu rei, eram arrastados para fora sem aviso prévio e assassinados a sangue frio. Porque isso é importante para você e para mim hoje. Depois, pegue em casa, coloque no Google lá, a noite de massacre de São Bartolomeu. 70 mil pessoas, pelo menos em 2 meses, foram cruelmente estupros, queimadas, esfoladas. Horror. O pior do pior dos crimes, diz o livro Grande Conflito. Agora eu quero encerrar de uma forma positiva. Quando eu li essa citação essa semana, fiquei pensando muito. Ontem eu li no culto com a minha esposa e a minha filha. Os homens e mulheres que através de longos séculos de perseguição e prova, desfrutaram em larga escala a presença do Espírito Santo em sua vida, permaneceram como sinais e maravilhas no mundo, revelaram diante dos anjos e dos homens o transformador poder do amor que redime. Bartolomeu, ou Natanael, ele foi um sinal e uma maravilha nesse mundo. Há várias teorias da sua morte, não se sabe. O fato é que ele morreu como um mártir. A maioria dos que escrevem sobre a sua morte diz que ele foi esfolado vivo, mas para Deus, como um sinal e uma maravilha do poder transformador do Evangelho. Essas pessoas, os calvinistas cristãos, chamados huguenotes na França, morreram como sinais e maravilhas aos olhos de Deus. Se você ler no Grande Conflito, o que aconteceu em Roma, quando descobriu-se esse massacre, você fica horrorizado. E você vai ler no Grande Conflito que quem estava por trás dessas cenas era o próprio demônio, para destruir a reforma, para que a reforma não avançasse, para que não nascesse um dia um povo pós-reforma que chamaria a atenção para os mandamentos de Deus e o sábado do Senhor Jesus Cristo. Esses homens e mulheres entregaram tudo. Bartolomeu, Natanael, tudo entregou. Tudo entregou. Mas aos olhos de Deus, homens e mulheres foram sinais e maravilhas. Você é um sinal de Deus? Você é uma maravilha para Deus? Que você seja como Bartolomeu. Não um santo canonizado por homens, mas um separado pelo sangue de Jesus para a eterna salvação. Igreja do Deus vivo, ore comigo. Pai nosso que estás nos céus. Ore comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje.
Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém.